o que Deus está fazendo aqui na nossa vida, no nosso meio, na nossa comunidade cristã, nessa casa que é dele, porque tudo é dele, por ele e para ele, né? Tudo converge para Cristo. Aleluia. E eu quero glorificar o nome do Senhor pela sua vida, pela sua família, por você estar aqui nessa noite. Eu creio que Deus tem uma palavra revelada para o seu coração, para o coração da sua família, para a sua casa. Mas pastores, eles não estão nem aqui, não tem problema. Deus envia a palavra lá na sua casa. Deus envia a palavra dele aonde seu filho estiver. Amém? Esse é o Deus que nós servimos. Basta apenas uma palavra, queridos, que os nossos filhos serão salvos, transformados, curados, renovados. Amém? É igual aquele hino que diz: se saiu vai voltar. E quem está dentro e quer perturbar tem que sair, em nome de Jesus. Não é verdade? Então que Deus abençoe a nossa vida. Gente, para nós é um momento muito assim importante, né? Quando o escritor Dr. Lucas, ele escreve em Lucas 22:19, né? Jesus, para ser crucificado, ele reuniu os discípulos na última Santa Ceia ali, e ele falou: fazer isto em memória de mim. Né? E hoje nós estamos aqui compartilhando esse momento abençoado, esse momento ímpar, né? Esse momento que a gente sempre lembra. A Bíblia diz, escrito aos Hebreus, que Deus é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Assim é também a lembra do passado, do presente e do futuro. Né? Quando nós olhamos para o passado, nós vimos o que ele passou por nós na Via Cruz, carregando aquela cruz, sendo pendurado no madeiro, carregando nossos pecados. E foi na cruz a maior representatividade de amor de Deus Pai por toda a humanidade, por cada ser humano. Então nós lembramos desse passado que aconteceu com Jesus, que através de sua morte, de sua ressurreição, hoje nós temos vida com Deus, fomos reconciliados com o Senhor, nós temos uma vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador, nós fomos curados, fomos perdoados dos nossos pecados. Então na cruz tem tudo isso, tem amor, tem perdão, tem graça, tem vida nova, tem novos sonhos. É ali que Deus começa a escrever uma nova história para a minha vida, para a sua vida e para a nossa casa. Amém? Então é muito bacana a gente poder participar do corpo e do sangue. Vem cá, tesouro. Pastor, isso. Eu estava te procurando, pastora. E então nós vamos hoje partilhar da mesa do Senhor. Amém? E para nós é uma alegria, um prestígio muito grande de poder estar relembrando, né, quando Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador, ele reuniu os seus discípulos, né, e ali após ele cear, ele sabendo que iria passar, ele ainda cantou um hino. Antes de chegar ao Getsemane, melhor dizendo, né, ele ainda cantou um hino. Olha, ele sabia para onde ele estava indo, ele sabia qual era a missão dele, e ele ainda celebrou, ele cantou em gratidão ao Pai. E isso precisa ficar marcado em nossa vida, né? O que ele fez por mim, o que ele fez por você, a gente precisa relembrar. Esse é o passado. O presente, querido, é o que nós estamos servindo ao reino dele aqui na terra. O que eu estou fazendo, né, que é de extrema importância para o reino dele aqui na terra. Como eu estou me comportando, sendo imagem e semelhança
de Cristo aqui na terra, Ele no céu e nós aqui na terra, como nós estamos representando o céu aqui na terra. E nós somos discípulos dele. Nós lemos os 4 evangelhos e nós vimos muito bem o que ele fazia, como ele fez, do jeito que ele fez. E nós devemos copiá-lo, imitá-lo. Quando Cristo, ele disse para o povo: olha, quem quer vir comigo, quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. O evangelho é isso, é uma entrega, é uma doação da nossa vida por ele, porque ele se doou por nós por amor, né? E às vezes a gente fala assim: ai, eu tenho que carregar a cruz. Não, queridos, está falando dos benefícios da cruz. Quem quer vir a mim vai ter todos os benefícios da cruz, vai viver uma vida abundante, vai ter vida eterna, mesmo vivendo num mundo de confronto, corrompido, um mundo desigual, mas teremos paz, porque Ele é a nossa paz. Em meio à guerra a gente consegue ainda sorrir, festejar e adorar ao Senhor. Amém? Coríntios 15, 23. Jesus, o apóstolo Paulo ensinando o povo de Corinto. Antes de eu falar isso aqui, eu vou passar para a pastora, tá bom? A pastora vai estar orando, consagrando aqui os alimentos que compõem a mesa do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Amém, a graça e a paz, amém? Deixa a Anise e os demais chegar. Amém. Glória a Jesus. Senhor Deus, Pai, nós queremos louvar, exaltar o Teu nome, Pai. Louvamos, Jesus. Senhor, muito obrigada, Senhor, por estar fazendo parte, Senhor, dessa mesa, Pai, que o Senhor preparou para nós, Pai. Estamos aqui, Senhor, reunidos, Senhor, cumprindo uma ordenança Tua, Pai. Fazendo isso, Pai, em memória de Ti, até que o Senhor volte, Pai. Queremos apresentar a Ti agora, Senhor, os 2 elementos que compõem, Senhor, essa ordenança, Amém, Pai. Jesus. Que é o pão, Senhor, que representa o Teu corpo, Pai, que foi partido por nós. O pão, Senhor, que representa o Teu corpo, que sofreu, Senhor, Pai querido, naquela cruz do Calvário, Senhor. Pai querido, apresentamos a Ti, Senhor, o vinho também, Senhor, o suco da vinde, Pai. Pai querido, que representa o Teu sangue, Senhor, que foi derramado. Oh, glória o Teu sangue, Senhor, que nos purifica, Senhor, de todo pecado, Senhor. Aleluia. Oh, Pai querido, louvamos o Teu nome, Senhor. Pai querido, por fazermos parte, Senhor, disso, Pai. E agradecemos a Ti, Senhor, Pai querido, pelo Teu sacrifício, Senhor, na cruz, Senhor, por nós, Pai. Meu Deus. Porque sem o tal, Senhor, nós não estaríamos aqui, Senhor. Não estaríamos aqui, Pai, fazendo isso, Pai, cumprindo a Tua palavra, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Não temos palavras, Pai. Não temos palavras para Te agradecer, Senhor, porque Tu és aquele que morreu por mim, Senhor. Tu és aquele que se entregou ao meu favor. Meu Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada porque, Senhor, tive a minha vida restaurada por causa do Teu sacrifício. Amém. Obrigada porque, Pai querido, eu tenho acesso liberado a Ti, Pai. Porque quando o Senhor falou, está consumado naquela cruz, o véu se rasgou, me dando completo acesso, Pai. Espírito Santo de Deus. Pai querido, muito obrigada, Senhor. Nós, Senhor, consagramos esses 2 elementos, Pai. Meu Deus. Em Teu nome, Senhor. Oh, glória e glorificamos a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Pastor, ali aqui, por favor.
Porque eu recebi do Senhor e também lhe entreguei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. E façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. Então aponta para o passado, para o presente e para o futuro, porque isso aqui é uma palavra profética, até que Ele venha. Ele está chegando, Ele está vindo. As coisas estão acontecendo numa velocidade muito rápida, e daqui a pouco nós seremos retirados dessa terra. Será o grande arrebatamento, a parousia. O Espírito do Senhor que habita em ti te levará ao encontro de Jesus dos ares, e você estará com Ele para todo o sempre. Façam isso em memória de mim, até que eu volte. Amém. Jonas, tu pode cantar um hino aqui? Já que tu é cantor, né, a gente vai te gastar. A gente vai te gastar. Logo após, ele vai estar ministrando a palavra. Por gentileza, o diácono Gilmar, diácono Isani, estará servindo aí a mesa do Senhor. O pão, símbolo do corpo. O suco de uva representa o sangue de Jesus. Purificou nossos pecados, nos perdoou, nos deu nova vida nele. Amém, queridos? Que bom. Ainda bem que Jesus disse, tetelestai, né, Jonas? Ele falou: olha, tetelestai, está consumado, a dívida está paga. Vocês que andavam em derrota, agora vão viver em vitória. Nenhuma acusação agora há mais contra vocês. Vocês são meus. Eu comprei vocês. Eu paguei a dívida de vocês. Está consumado. Está determinado. Está feito. O pagamento foi quitado. Aleluia! Nós somos do Senhor, queridos. Somos de Deus. Glória a Deus. Porque Ele nos comprou. Nos resgatou. Aleluia. Para Ele. Aleluia. Louvado seja o Espírito de Deus. Glórias te damos, Jesus. Te amamos, Deus. Espírito Santo, tu tens liberdade no nosso meio. Fica bem à vontade, Espírito Santo. Abrimos o nosso coração para te adorar, para render graças a ti, Espírito Santo. Aleluias. Meu Deus. Receba o corpo e o sangue de Cristo. Receba o corpo e o sangue de Cristo Jesus, nosso Senhor. Leva-me além de todas as alturas. Posso me arrepender de tua justiça. Meu Deus. Pela minha vida, Jesus, este é o meu sangue. Vai ter que buscar mais. Mostra a tua graça, o teu amor do Pai para nós. Um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
Bota esse microfone. Tua graça de amor, Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde possa me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos faz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz, que nos chama alegre, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Vamos declarar o que Jesus fez por nós, Ele nos libertou. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Meu Deus, mais que a neve, mais que a neve, sem esse sangue lavado, mais alto que a neve serei. Meu Deus! Glória a Deus. Sangue da nova aliança, sangue da sua redenção, da nossa comunhão. Amém. Oh, aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Gente, olha, esse vinho tá, não é vinho, esse suco tá cheiroso, dá até vontade de beber. Né? Não, beber. Seu Carlos, cadê o seu Carlos? Igual aquele missionário, ó. Jesus, meus irmãos, o apóstolo Paulo orientando o povo de Corinto, uma igreja muito grande, com os 9 dons, mas havia uma irresponsabilidade, né, na hora de ministrar a ceia. E ele, como um pastor que organizava a igreja, né, e dava também toda a receita do bolo para a igreja caminhar diante do Senhor em amor, em unidade, em serviço ao reino de Deus, né, ele notou e percebeu que havia uma confusão. Então ele vem ensinar, né, e ele diz assim: olha, o que eu recebi do Senhor, isso também vos entreguei, que o Senhor, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, ele deu graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei todas as vezes em memória de mim. Então vejam bem que ele vai trazer um alinhamento para o povo fazer a coisa certa, caminhar do jeito certo
né, e fazer esse momento de lembrança também do jeito certo. Por quê, pastor? Porque o povo estava se embriagando, o povo estava comendo muito. Aí ele fala: você quer comer muito? Você quer beber muito? Vai beber na sua casa, aqui tem que ter ordem. Aleluia. Né? Então ele vai e passa essa instrução. Amém? Esse pão aqui, né, é um símbolo do corpo de Cristo. E a Bíblia diz: quem tem parte comigo, come do meu corpo, bebe do meu sangue. Pastor, não sou batizado ainda. Você tem parte com ele também. Espera o seu tempo. Pastor, não sou evangélica, mas ele te ama com o mesmo amor. Não tem problema. Do jeito que ele me ama, ele te ama também. Ah, pastor, eu estou afastada, mas não tem problema, ele nunca vai deixar de te amar. Ele te ama. Amém? Pastor, e se eu quiser tomar? É você e teu pai. A única pessoa que pode te proibir de tomar é o acusador, querido. É Satanás. Vai começar a tentar te acusar na sua mente, no seu pensamento. Vai te fazer lembrar de coisas horríveis, terríveis que você cometeu. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. A mesa é do Senhor. A mesa não é do pastor. A mesa é de Cristo. E Cristo perdoa. Ele perdoou a prostituta, ele perdoou um montão de gente. Ele ama com amor eterno. Então isso aqui simboliza o corpo de Cristo, que foi partido por mim e por você. E dentro de outro apontamento, isso significa a igreja. Isso aqui significa a igreja. Por quê? Porque a igreja forma o corpo de Cristo. Também aponta para o significado da igreja: comunhão, cada um dentro da sua responsabilidade e funcionalidade, servindo ao reino de Deus. Amém? Comamos todos em nome de Jesus. Aleluia. Pode dar glória, tá? Pode adorar Jesus. O Jonas e a Lene, eles eram do fogo. Ainda sou. Continua. Eles estão servindo ao Senhor agora. Eles eram lá de Vale das Bênçãos. Aí Deus tirou eles de lá, colocou ele na igreja da pastora Sônia, nossa irmã. Também era lá de Vale das Bênçãos. Eles são músicos lá, né? Adoradores do Senhor, só que lá é tradicional. Vigiem. Nós amamos vocês, Jonas, toda a sua casa, amém? Adore ao Senhor, queridos. Aleluia, Jesus. Glorifique o nome do Cordeiro. Oh Deus, aleluia. Santo é o teu nome. Ele te deu vida, te curou, te salvou, te libertou. Santo é o teu nome, Jesus. Escreveu o teu nome na palma da mão dele. Aleluia. Ele te ama, ele está orgulhoso de você nessa noite. De você estar aqui participando, lembrando do dia que ele esteve aqui. E você está fazendo isso em memória a ele. Louvado seja Deus. A Bíblia diz: semelhantemente, após haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele... Maranata, Maranata, Maranata. Isso não é apenas, querido, uma religiosidade. Isso aqui é um momento espiritual, de recordação, de lembrança, em memória dele. Religiosidade não salva ninguém. Nós temos uma espiritualidade com o Senhor, porque Deus é espírito. A nossa conexão com ele é espiritual. Amém? Nós não somos religiosos, nós somos adoradores de Jesus. Eu profetizo
que você vai tomar esse suco aqui, que simboliza o sangue de Cristo, o Espírito Santo que habita em ti. Ele vai te afoguentar, ele vai fazer você adorar o Cordeiro, porque o Cordeiro é digno de ser adorado. Você vai glorificar o nome do Senhor. Espírito Santo, nós entregamos nossa vida a ti, nos rendemos diante do teu altar, Espírito Santo. Não há ninguém melhor do que tu, Espírito Santo, para guiar a nossa vida. Nós te amamos e precisamos de ti, Espírito Santo. O Senhor é quem nos ensina, quem nos guia. É o Senhor quem nos consola, quem ora por nós, porque não sabemos orar como convém. Espírito Santo, continua ajudando meu irmão, a minha irmã, a levantar, a se reerguer, a ter postura de adorador, de adoradora, e glorificar o teu nome, Espírito Santo, porque nós te amamos, nós somos tua morada, somos o edifício espiritual teu. Santo Espírito, tens liberdade no nosso meio, Espírito Santo. Venha renovar a nossa vida, renovar, Senhor, renova, Senhor, renova, Espírito Santo, o desejo de ler a tua palavra, renova, Espírito Santo, o desejo de orar, o desejo de buscar, de subir ao monte, de visitar aos hospitais, de pregar nas praças públicas. Espírito Santo, renova em nossa vida o que precisa ser renovado, toca onde precisa ser tocado, muda o que precisa ser mudado. Espírito Santo, nós precisamos de ti nessa noite, amanhã, depois da manhã, até a volta de Jesus. Espírito Santo, nos apresenta a Ele, puro, santo, sem mancha, sem mácula, santos e irrepreensíveis, para nos encontrarmos com o Senhor. Nos ensina a cada dia a te servir melhor, a te servir com graça, com alegria, porque o Senhor nos ama. Aleluia. Espírito Santo, passeia nesse lugar. Essa casa é tua, esse coração é teu, essa vida é tua. Espírito Santo, se nós conseguirmos administrar nossa mente, o nosso corpo andará com um propósito. Espírito Santo, faça, Espírito Santo, essa pessoa profetizar coisa certa para a vida dela e para a família dela, porque aquilo que nós falamos atraímos para a nossa vida. Espírito Santo, aleluia, enche o nosso coração com a tua palavra, que as nossas palavras que saiam dos nossos lábios, que o Senhor venha colocá-las em nome de Jesus, seja para edificação, para crescimento, para unidade do teu povo. Espírito Santo, em nome de Jesus, toca aí no meu irmão, na minha irmã, dá nova línguas para ele, dá dom da sabedoria, dom do conhecimento, dá o dom da palavra para ele, dá o dom da fé para ela, dá o dom dos milagres e coisas extraordinárias para o teu filho, para a tua filha. Renova aquele que o Senhor já deu, Espírito Santo, toca nele agora, renova ele agora, fortaleça este homem, esta mulher. Ele é seu exclusivamente para te servir, que ele nasceu, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos e te louvamos por fazermos parte desse momento maravilhoso em nossa vida. Em nome de Jesus, nós consagramos, Senhor, foi orado consagrando os mantimentos, os alimentos da tua mesa. Amém. Nós agora bebemos, Senhor, em unidade e comunhão. Todos nós possamos beber em nome de Jesus. Meu Deus, glória a Jesus, glória a Deus. Louvado seja tu, Espírito Santo. Te amamos, Santo Espírito. Aleluia. Louvado seja o Espírito Santo. Bendito o Cordeiro de Deus, o Senhor aleluia da criação. Oh, aleluia. Oh, vai limpando, Senhor, restaurando os corações. Oh, te amamos, Espírito Santo. Aleluia. Em nome de Jesus. Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Gente, pode sentar em nome de Jesus. Coloque seu copinho aí, o obreiro vai passar e vai recolher.
Em nome de Jesus. O Jonas vai estar pregando aqui, tá bom? Vai pregar com ele, Jonas? Ou vai deixar ele sozinho no fogo? Vai deixar ele sozinho no fogo? Ai, tadinho do Jonas. Ainda bem que ele não é aquele Jonas, né? Que entrou lá pro porão. Ele falou: eis-me aqui, pastor. Eu falei: vai pro porão, tu vai dar prejuízo para todo mundo, hein? Deus abençoe, tá? O evangelista Jonas. Glória a Deus. É ali? Amém. Amém. Glória a Deus. Olha, eu estou super satisfeito, né? Tudo que nós já fizemos aqui, nós adoramos o Senhor, nós tivemos momentos de comunhão gostoso, nós fizemos aqui a ordenança do Senhor, com a ceia do Senhor, para que a gente pudesse estar refazendo a nossa aliança nesse lugar. E a gente sabe que, olha, eu não sei para que serve não, mas está aqui. Amém. Nós viemos aqui essa noite para ouvir alguma coisa do Senhor para as nossas vidas. E a gente tem visto, assim como em outras igrejas, é um tema tão importante, né, que fala sobre a família, uma instituição que a mídia, que o mundo está tentando desfazer, acabar com ela, desvalorizando o homem, desvalorizando a mulher, desvalorizando os filhos, trocando os valores, trocando um monte de coisa que Deus colocou de forma correta, e a sociedade tem tentado tirar isso da gente. E nós, como igreja, eu fiquei aqui olhando para o tema um monte de tempo aqui, falando família edificada na palavra. E é aqui que a gente precisa se pautar mesmo. Vocês viram aqui a minha esposa Lene, a gente casado 32 anos, vamos fazer 32, né, amor? 33 em outubro, tem que lembrar, o homem é meio esquecido, né? Temos 2 filhos, um está com 20, o outro está com 30, o que fez 30 fez agora no dia 8, juntamente com o neto também. O neto fez no dia 6 de maio, o pai, né, o meu filho no caso, fez no dia 8, né, 30 anos, o meu netinho 1 aninho de idade. Tem o outro que está com 20 anos, está lá no Vale das Bênçãos, né? Vocês conhecem ali. E a gente fica muito feliz, porque nesses 32 anos que nós estamos juntos, Deus tem dado a graça da sua presença, tem nos dado a graça da sua prosperidade, tem nos dado a graça de vivermos juntos, mas nós também tivemos momentos difíceis, né? Nós tivemos um ano, 2003 para 2004, nós tivemos uma separação de 8 meses, né? E ali nós fomos renovados, nós fomos trabalhados, amassados, né? E Deus fez com que nós voltássemos e nos firmássemos e pudéssemos viver, né, como estamos vivendo, essa novidade de vida, entendendo os preceitos do casamento, entendendo todo... Amém. Entendendo tudo aquilo que Deus tem nos ensinado. Eu não sei se eu fico com o microfone, porque eu estou tão acostumado com violão no corpo, mas eu não vou pegar o violão, porque a alça está um pouco frouxa, então ele vai ficar fazendo um barulho estranho, né? E aí é muito difícil a gente ministrar com um barulho estranho acontecendo, né? A gente querendo dar o melhor e aquele barulho tô estourando, fica difícil, né? Mas, irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e que o irmão lá da projeção colocasse o texto básico do mês, Mateus 7. É o nosso texto. É 7,14, né, pastor? 7,24. Deixa eu botar meu óculos aqui, que eu também não estou enxergando nada. Então a palavra ela vai dizer assim para a gente: olha, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras, todo aquele, pois, que pratica as minhas palavras, eu vou compará-lo, eu vou assemelhá-lo a um homem prudente,
a um homem preparado, a um homem que tem temor, a um homem que tem a presença de Deus, a um homem que procura fazer as coisas de maneira correta, um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Edificar a casa. Eu me lembro que uma época na minha vida eu trabalhei como pedreiro, e quando se fala sobre edificação, a gente não começa uma edificação pelo teto, a gente começa pela base, a estrutura, o alicerce. E para fazer o alicerce, você precisa fazer, olha só, o trabalho, a dor que é você cavar uma sapata, seja ela de 80 ou de 1 metro, né, de 80 centímetros ou de 1 metro ou mais, e fazer vários buracos daquele dali, separar aquilo dali, né, fazer até ela pegar o chão firme lá embaixo, para que você possa colocar o radier, né, irmão? Aquele ali eu sei que entende, né? Colocar o radier, levantar e começar a fazer estrutura, para que aquela casa seja bem estruturada. Em outras palavras, você já viu alguém começando, por exemplo, vou contar algumas histórias aqui, você vai concordar comigo ou discordar comigo. Existem pessoas que primeiro compram o carro para depois tirar a habilitação. Tem a casa edificada? Não, porque o certo é fazer a base, a estrutura, é a habilitação. Tem gente que primeiro se junta, faz o filho e depois se casa, ou se junta e vive a vida. Tá certo? Não. Por quê? Porque a estrutura é, você está se relacionando, você está namorando, você está ali trabalhando, fazendo o alicerce. E o alicerce não é fácil de fazer, ele causa dor, ele causa incômodo. Isso tudo para a gente é muito difícil. A gente foi líder de ministério de jovem de 2011 a 2017 mais ou menos, e nós fomos apacentadores de jovens que muitas das vezes queriam pular etapas, e a gente falava para eles: não, tem que esperar, tem que fazer, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E a gente ajudou muitos daqueles jovens a se casarem, a manterem a sua vida, e hoje são homens de Deus. Alguns saíram também, mas a gente louva a Deus porque eles entenderam os preceitos da palavra, a edificação que foi feita através da palavra, a construção que foi feita através da palavra na vida daqueles jovens, e o que mudou a vida deles. A gente pode hoje passar por eles e dar um abraço neles e falar: se Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu filho, os seus bens, tudo que Deus tem te dado, porque você está trilhando, você está fazendo aquilo que a palavra ensina. E é tão difícil a gente seguir a palavra. Às vezes a gente perde um pouco a linha, e é disso que a gente vai falar, sobre esse edificar a casa, esse estar pautado na casa de Deus. Às vezes a gente se perde, e a gente não consegue entender algumas coisas que Deus coloca nas nossas vidas. A gente vai falar hoje sobre um assunto que é muito, a gente vê muito na sociedade. O homem, a mulher, o jovem, ele usando soberba, prepotência, arrogância, altivez, orgulho como chave mestra. Às vezes a pessoa faz uma faculdade, às vezes a pessoa passa num exame, às vezes ela alcança um top de posição profissional, e aí ela cresce o seu orgulho, a sua soberba, a sua altivez, a sua prepotência, e ela esquece da palavra, do alicerce que tem que pautar ela ali, dá caminho, dá sustento para ela, e ela usa tudo isso para poder viver uma nova vida agora de uma forma diferente. E com esses sentimentos, a gente vai colocar como sentimentos, pensamentos e posicionamentos destrutivos, porque isso não vai te ajudar em nada. Vamos ver alguns textos. Eu marquei aqui alguns textos, deixa eu ver onde que está. Abra para mim Provérbios 16, 18, por favor.
Ele vai falar, a soberba precede a ruína. Então já está começando a falar sobre a soberba. A soberba precede a ruína. A altivez de espírito precede a queda. Então é coisa para que crente tenha. Isso vai dar fundamento na palavra, isso vai dar edificação, isso vai dar crescimento, isso está sendo uma base, uma estrutura para a vida dele. Então tira isso. Soberba, altivez, orgulho, prepotência, tira isso. Seja humilde, use a sua vida com humildade. O segundo texto, Tiago 4,6. Tiago 4,6, olha o que ele vai falar. Antes, ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Ou seja, se ele resiste, ele não aceita. Deus não gosta que nós sejamos, que nós tenhamos essa soberba nas nossas vidas. Então é hora da gente colocar isso para fora, é tirar do nosso meio, tirar do nosso pensamento, do nosso posicionamento, porque muitas das vezes a gente anda, narigão em pé, posudo, olha para as pessoas e diz, faz, eu não vou falar com aquele dali, escolhe as pessoas que vão, né? E a palavra de Deus diz, Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graças aos humildes. Ele favorece, Ele aceita, Ele gosta, Ele ama as pessoas que vão tratar, independentemente de classe, cor, tamanho. Ele precisa ter isso, essa humildade, viver de uma forma diferente, um sorriso estampado no rosto, a alegria estampada no rosto. Quando a gente começou lá atrás, tinha uns corinhos que a gente cantava assim, estou alegre porque estás alegre, estou alegre, conta-me por quê, estou alegre porque estás alegre, por isso eu quero... né? E a gente tinha que ter essa alegria, precisa ter, porque as pessoas estão querendo ver isso em nós. Que diferença nós estamos apresentando ao mundo se o nosso sorriso está fechado, se o nosso semblante está rude, se a gente é egoísta, se a gente é prepotente, se a gente usa dos sentimentos e posicionamentos que são destrutivos na sociedade, a gente está usando como igreja. Então é hora da gente pensar nisso. Isso vai fazer com que a nossa casa seja edificada, o nosso relacionamento, a nossa família, porque a gente está falando de sociedade, mas a sociedade ela começa dentro da minha casa. O meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus netos, com os meus sobrinhos, com os meus amigos, com os meus vizinhos. As pessoas precisam ver alguma coisa diferente. Você já percebeu, quando você passa na rua, alguém dá um sorriso para você e quer a sua presença perto de você? É que você está colocando humildade, você está apresentando a marca que Cristo deixou em você. Nós fomos no monte na sexta-feira, eu, Lene, mais uma pessoa, nós estamos fazendo uma campanha no monte, no Pilar, e uma pessoa estava falando que ela sofreu, a pessoa que foi com a gente, ela falou que ela sofreu uma perseguição no trabalho, e aquilo magoou muito ela, e a gente foi orar para que Deus pudesse tirar aquilo dela. Mas sabe qual era o incômodo do pessoal que trabalhava com ela? É que ela era diferente, ela tinha essa humildade, ela gosta de ajudar, ela é prestativa, ela ajuda as pessoas, e isso incomodou quem estava trabalhando com ela, e começaram a criticá-la, e nós falamos para ela, eu e Helena, nós falamos para ela, olha, você fica tranquilo, isso é a marca que Cristo colocou em você, não mude o seu comportamento. As pessoas precisam ver Cristo em você, e essa prestatividade que você tem, essa apresentação que você tem, essa forma de você viver é que está incomodando. Deixe os incomodados, você vai continuar sendo o que você é. Não deixe, não largue essa marca, porque ela te faz diferente para a sociedade. Vai dizer, mas Deus, né, dá graça aos humildes, ou seja, Deus se agrada disso, de que você tenha essa humildade, que você tenha essa prestatividade, que você tenha esse sorriso, que você tenha esse dom de fazer amigos.
e de se relacionar com as pessoas. Vamos para o outro texto, 1 Pedro 5,5. Ele vai falar praticamente a mesma coisa, ele só vai falar sobre os moços, né? Os moços, olha lá, semelhantemente vós jovens, os moços, sede sujeito aos anciãos. Você vê isso na tua rua? Antigamente, quando a gente era garoto, ia jogar uma bola, ia jogar um futebol, e passava uma pessoa de idade, a gente parava, esperava a pessoa passar, que jogava na rua, né? Não tinha o estádio Maracanã para a gente jogar, jogava na rua. Então parava e respeitava o ancião passando ali. Hoje não, eles continuam, xingam, e se brincar, colocam aqueles carros de som com aquelas músicas que vocês já conhecem. Não tem mais respeito. Eles passam em frente à tua casa. Eu tenho uma idosa com 84, amor? 84 anos, que a mãe da minha esposa mora com a gente, e às vezes o pessoal bota som lá na esquina da nossa casa lá, com aquelas músicas horripilantes, eles colocam no maior som e esquece que tem uma idosa na minha casa. Eles colocam na frente das outras casas também, eles não estão nem aí, ou seja, falta esse respeito. Mas a palavra vai falar, você que é jovem, sede sujeito aos anciãos, respeite, obedeça, tenha carinho, tenha cuidado, e sede todos sujeitos uns aos outros, revestidos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. E ele fecha com o mesmo texto que Tiago usou: Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Esse é um texto clássico que você conhece e que você usa muitas das vezes nas aberturas de culto e na sua vida, pregando o evangelho para alguém. Ele vai falar assim, olha, nada façais por contenda ou por vanglória, né? Cadê Filipenses? Mas com humildade, né? 2:3. Ah, não falei não? A gente vai ter... Isso, 2:3. Olha, não faça nada por contenda, ou seja, com contenda, com brigas, com lutas, com discórdia, né? Ou por vanglória, querendo sobressair, que é o que a gente está falando aqui, a soberba, mas por humildade, cada um considere o outro, ou os outros, superiores a si mesmo. Será que a gente tem considerado as outras pessoas? A gente às vezes vem tocar, às vezes a gente vem pregar, às vezes a gente está no nosso campo de trabalho. Como é que é o seu relacionamento com a outra pessoa? Considere-a sempre superior, porque mesmo que você tenha feito faculdades, cursos e especificações, a gente tem muito a aprender. Eu trabalho com um engenheiro e respeito muito, ele é mais novo do que eu. Ele fala, eu sou o mais novo da turma. O pastor sabe quem é. E é um homem com uma inteligência, uma sabedoria tão grande, né? E a gente lida muito bem desde criança, desde jovem, por conta disso, né? Ele tem um jeitão dele lá, mas é um homem de uma sabedoria. Deus deu um dom para aquele homem sensacional, né? E a gente precisa sempre... né? Sempre que alguém chega lá onde eu trabalho, a gente fala, olha, eu trabalho com um engenheiro, ele trabalhou na Bayer, trabalhou aqui, trabalhou ali, ele faz isso, é um homem super capacitado para resolver o problema do seu equipamento. Fique tranquilo que vai sair, vai dar tudo certo, né? Então a gente sempre coloca, confiando que o trabalho, o conhecimento e a técnica que aquele homem tem, ele vai resolver o problema técnico do aparelho, do equipamento que as pessoas deixaram ali, né? Para que as pessoas possam pegar confiança. E é assim que a gente tem que fazer como cristãos também. Eu sirvo a um Senhor, que Ele é Senhor de todas as coisas. Ele criou os céus, Ele criou a terra. Todas as coisas, né, foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, como diz 1 João 1, de 1 a 3, né? O verbo se fez carne, habitou entre nós, não é esse? Não me lembro o texto agora, mas ele vai falar uma parte, ele vai falar sobre isso, né? Que todas as coisas foram feitas por Ele, o versículo 3, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então esse é o Senhor que nós adoramos, que nós conhecemos e que nós servimos. Amém? Então, agora deixa eu colocar esse assunto, atrelar a um outro assunto, que, por exemplo, vamos pegar um personagem bíblico que está lá em Samuel, o primeiro rei de Israel, que foi Saul. Saul, ele foi chamado para uma missão, porque todos os povos vizinhos tinham reis, e eles não.
Eles tinham Samuel, um profeta, uma pessoa que conduzia o povo, mas o povo de Israel queria um rei, assim como as nações também tinham. E aí, dentro de todo aquele povo, todas aquelas tribos, eles conseguiram chegar na casa de um que chamou a atenção de todo Israel. O rapaz, Saul era novo ainda, ele era bonito, ele era alto, ele era forte, pelo jeito era inteligente, e as pessoas começaram a aclamá-lo como rei de Israel, colocando ele numa posição da qual ele ficou satisfeito. Claro, teve tudo para ser uma bênção e ser um abençoado. Só que, pensa comigo, na exegese, na teologia, a exegese ela permite a gente fazer isso, né? De levar você a entender que toda essa pressão que ele sofreu, tudo isso que ele estava sofrendo, dava a ele o direito de se sentir orgulhoso, soberbo, prepotente. Foi isso que foi acontecendo com ele. Todas as pessoas que foi aclamando ele, foi colocando em cima dele um fardo, que ele foi mudando a sua característica, e ele acabou ficando uma pessoa soberba, prepotente, altiva, né, orgulhosa. Aquilo mexeu muito na estrutura dele, até que nessa soberba ele se achou tão suficiente, porque Deus deu uma ordem para ele. Você vai lembrar disso, 1 Samuel 15 vai contar essa história, que Deus falou assim: vai lá nos filisteus e toma tudo que é de Agag. Era um rei que estava governando lá naquela. Mata o rei Agag e tira tudo dele, e depois você volta para o seu povo. O que Saul fez? Ele desobedeceu, porque ele se achou maior e melhor. Ele achou que ele poderia ter tirado, ele poderia tirar vantagem daquelas situações, e ele não matou o rei, e ele pegou o que tinha de melhor do rebanho daquele povo e trouxe para si. Isso foi um ato de desobediência. Então a altivez, a prepotência, o orgulho faz com que a gente entre em caminhos perigosos, contra sua esposa, contra sua casa, contra sua família, contra o seu Deus, contra o seu ministério. Então muito cuidado, porque esses são sentimentos, pensamentos e posicionamentos destrutivos na vida de um homem, e na vida de uma mulher, e na vida de uma sociedade. A gente vê aqui que Saul, ele perde isso, ele perde essa condição, ele cria nele, começa a nascer nele, criar, de nascer nele, um sentimento de inveja, porque apareceu um garoto, menino, com uma funda na mão e matou um gigante, e o povo todo de Israel começou a falar assim: Saul matou 1000, mas Davi matou 10 milhares. E ele ficou com ódio daquilo. A soberba, o orgulho, a altivez de espírito que ele tinha, fez com que ele criasse esse sentimento dele. E por várias vezes ele lançava a sua lança, né, contra Davi para poder matá-lo, por causa da inveja, do ciúme que ele tinha. Então você vê como é que é destrutivo. E a gente vai ver que na palavra a gente aprende que a gente precisa tirar isso do nosso meio. Valorizar o outro é muito melhor do que você querer ser maior do que os outros. Por mais que nós tenhamos, por mais que nós sejamos, por mais, Deus, ele vai nos ensinar: nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade, considerando o outro superior a si mesmo. Filipenses 2:3, pode anotar na sua Bíblia, anota na sua memória, não esqueça desse versículo, ele dá base para isso que nós estamos falando. Amém? Agora deixa eu falar uma outra coisa, a gente já vai terminar, mas eu queria entrar num terceiro tópico, num terceiro ponto. Essas atitudes de Saul, ele, lá na frente ele morre o filho, Jonathan era um amigão de Davi, e eles morrem, o pai e filho, Jonathan e Davi morrem numa guerra, numa emboscada que foi feita para eles. Mas Jonathan tinha um filho,
O nome dele era Mefibosete. Mefibosete, ele era perfeito, mas ele fugindo, numa das fugas que ele tinha que fazer ali para sair daquele local ali, a pessoa que estava com ele carregando ele sofreu um acidente, caiu e ele ficou, Mefibosete ficou paraplégico. E sendo paraplégico, você vai entender que sempre que você vai falar sobre cego Bartimeu, né, um paraplégico, alguém que tem uma dificuldade, naquela época era muito difícil, porque essas pessoas elas eram afastadas da sociedade, elas não tinham valor na sociedade. Então ele foi morar em Lodebar, que é o que? Lugar. Esse lugar, Lodebar, era considerado como se fosse uma favela bem ruim, colocar assim para a gente entender. Um lugar muito fraco, muito de ruim acesso, sabe? Aquelas coisas que você precisa e a sociedade não tem, é onde ele foi morar. Ele foi morar em Lodebar. Sabe por quê? Porque o avô dele cometeu um erro que passou para o filho, né? Porque o filho teve o filho, e quem pagou por esse pato todo foi Mefibosete. Mas a graça de Deus, olha agora, a graça de Deus, ela é tão grande, é tão tamanha, que Deus faz alcançar, que Deus faz chegar a Mefibosete a graça que foi extraída de Saul. Saul perdeu a graça. Saul perdeu o privilégio que ele teve de ter sido um grande rei, poderia ter feito um nome muito vitorioso na história, mas você vai ver que ele é colocado como rei e de repente ele perde tudo aquilo, por conta do seu temperamento, do seu posicionamento, das suas estruturas de pensar na vida, como era a vida, como seria a vida, pensando só nele. Mas Deus faz com que nascesse no coração de Davi o novo rei, que sucedeu o rei Saul. Davi entra naquela história e ele fala assim: eu vou lá em Lodebar e eu quero procurar alguém que seja da família de Jonatas. Alguém conhece? E aí falaram: olha, tem um garoto aqui, ele mora aqui, ele está passando um perrengue muito difícil, e ele mora por aqui. Saul entrou, chamou ele para poder sentar à mesa, e deu a ele toda a graça, todo o favor, todo o benefício que ele merecia, porque aquele pecado, aquele fardo que ele estava vivendo, não era culpa dele, e Deus vai lá e retribui. Então, se você tirar hoje esse pensamento, a gente está falando aqui, teve uma palavra que o pastor falou, logo no início, quando ele pegou o microfone, ele falou assim: a palavra talvez não seja para você, mas pela nossa fé, ela vai chegar na sua família, ela vai chegar nos seus, ela vai chegar num colega de trabalho, num irmão, em alguém. Então que a gente possa sair daqui convicto de que Deus, Ele tem essas bênçãos para nós. Ele vai nos perdoar, Ele vai nos dar estrutura, Ele vai renovar essa aliança que Ele tem conosco, com cada um de nós. Eu gostaria de que você... Pastor, é 8h30 que termina? É 8h30 que termina? Vamos ficar de pé. Eu vou pedir para que você possa vir orar. Eu vou pedir a minha esposa para que possa vir estar orando. Amém. Glória. Pastor, pode vir para cá também. Bora lá, amor. Amém. Glória a Deus. Eu tenho certeza que você foi tocado nessa noite por essa palavra simples, pequena, mas foi direta. Toca no nosso coração, porque ela mexe na nossa estrutura. Quantas das vezes nós não nos fazemos arrogantes, soberbos, altivos, prepotentes, orgulhosos? E aí é para a gente lembrar da palavra. Se você quer ter uma família edificada, uma vida edificada, que pratique essa palavra, que viva essa palavra, que entenda essa palavra e que passe essa palavra para frente. E é aí que a gente vai alcançar os nossos familiares. É aí que nós vamos alcançar aqueles que precisam ouvir isso.
Porque eu tenho certeza que de repente na sua mentezinha apareceu, poxa, fulano trabalha comigo, ou mora na minha rua, é uma pessoa que precisava estar aqui para ouvir uma palavra como essa, que é a palavra de Deus, consertando, direcionando, dando a diretriz para as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Oh, bendito seja o Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Coloque a mão no seu coração, meu irmão, se você puder. Neste momento nós vamos estar orando ao Senhor, declarando tudo aquilo que nós recebemos nesta noite sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Pai, Senhor, nós exaltamos o Teu nome, Pai, e glorificamos o Teu nome, Senhor, nesta noite. Pai, Senhor, Tu és o nosso Deus, Deus, e sobre a Tua palavra, Deus, nós nos sujeitamos. E sobre a Tua palavra, Senhor, nós entendemos, Pai, que ela é viva para a nossa vida. Senhor, nós precisamos dela dia e noite, porque sem ela, Deus, nós morremos. Pai, Senhor, aviva a Tua palavra em nós, Deus, que a nossa família seja edificada na Tua palavra, para que ela não venha, Deus, morrer, para que ela não venha, Senhor, desfalecer, para que ela não venha parar, mas que a nossa família, Senhor, seja aquela, Senhor, que persiste, ó Pai, que persevera em Ti, Deus, que os nossos filhos serão esses, Deus, que, Senhor, perseverança, que irão prevalecer, ó Pai, através, ó Pai, da palavra de Deus sobre a vida deles, Senhor. Ó Pai, nós colocamos, Deus, Senhor, nesta hora, Deus, as nossas vidas diante de Ti, Senhor. Os Teus filhos estão lembrando agora de pessoas que precisam ser tocadas por essa palavra, por pessoas que precisam ser libertas nesta palavra. Oh Senhor, Tu sabes o nome, Tu conhece cada uma delas. Nesta hora, Espírito Santo de Deus, Tu tens o poder, Senhor, de incomodar, Senhor, de sacudir, para que esta pessoa, Senhor, retorne para os Teus caminhos, para que essa pessoa tenha um encontro contigo. Aleluia. Para que essa pessoa se firme em Ti. Oh Espírito Santo de Deus, vai de encontro, Deus, às necessidades das famílias neste lugar. Senhor, nós declaramos, Deus, que a nossa casa será bendita, Deus, que a nossa família é bendita, Deus, e que, Senhor, Tu venha achar graça em nós, Deus, em nome de Jesus, deixando toda soberba, toda altivez, e nos inclinamos a Ti, Senhor, nesta noite. Sim, Deus. Espírito Santo de Deus, colocamos, Pai, o irmão Danilo nas Tuas mãos, esse jovem, Deus. Senhor, nós Te agradecemos pelo livramento de morte. Deus, obrigado, Senhor, pela vida dele. Deus, também queremos colocar diante de Ti a irmã Carol. Oh, Espírito Santo de Deus, visita esta pessoa, Deus, que perdeu o seu filho. Deus, em nome de Jesus, Senhor, que o Teu Espírito Consolador, Senhor, seja sobre ela, Deus, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, sabemos que, oh Pai, é uma dor incomparável, Deus, de perder um filho, mas Tu, Senhor, estaria conosco todos os dias, Deus. E, ó Pai, nesse dia mal da Tua filha, seja, Deus, o abraço e o colo dela, Espírito Santo de Deus. Nós colocamos também, Deus, o Daniel, os seus amigos que estarão voltando ao exercício, Deus, da companhia, Senhor, de 5 dias na mata. Deus, em nome de Jesus, Deus, eles estão lá, Deus, nesta hora, Senhor, esteja livrando dos acidentes, livrando Senhor, das dificuldades. Senhor, em nome de Jesus, proteja os Teus filhos, Deus, nesta hora. Dê, Senhor, estrutura física, Deus, em nome de Jesus, para que eles possam, Deus, resistir. Pai, nesta hora também eu coloco o casal Sidney e Michele diante de Ti. Pai, Senhor, Tu sabes o que eles precisam. Eu não sei a necessidade deles, mas se eles estão passando por um momento difícil no casamento, Pai, Tu és o Deus que restaura, transforma
um coração de pedra, um coração de carne, para que teu Espírito Santo venha trabalhar nesse casamento. Deus, em nome de Jesus, Sim, se é o momento, Senhor, de desemprego, Deus, vai de encontro às necessidades, supre as necessidades. Se é na saúde, Deus, Senhor, esteja renovando a saúde dos teus filhos, Deus. Em nome de Jesus, toma conta, Senhor, desse casal. Oh, Deus, Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. Tu és o Deus que operou no passado e continua fazendo maravilhas no nosso meio. E nós cremos, Deus, nós declaramos a nossa vitória nesta noite. E nós declaramos, Deus, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre os nossos familiares, sobre o nosso ministério, sobre a nossa igreja, sobre o pastor Vanderlei e a pastora Kátia, os diáconos dessa casa, os pastores dessa casa, Senhor, em nome de Jesus, Deus, que eles possam estar sendo edificados, ó Pai, na Tua palavra, e que a Tua igreja não cesse de orar, ó Pai, por esses que foram separados por Ti para estar aqui neste lugar. Sustenta os Teus filhos e traga, Deus, Senhor, ó Pai, pessoas para serem regeneradas, ó Pai, neste lugar, transformadas por Ti, porque nós ansiamos, Deus, Senhor, ver, ó Pai, o ministério, ó Pai, as águas batismal, Senhor, sacudirem neste lugar, que haja salvação de vidas neste lugar, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que essa igreja continue sendo um celeiro neste mundo, de falar do Teu evangelho, Deus. Nós declaramos, Deus, que esse é um lugar de vida, um lugar de pessoas regeneradas pelo Teu sangue, ó Pai, em nome de Jesus, Te louvamos, exaltamos e glorificamos aquele que era e é e há de vir, o nosso Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. 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 Pode ficar em pé que a gente já está terminando. Terça-feira nós continuamos aqui, né, no mês da família. Estará ministrando a palavra o casal Ricardo e Elaine, são diáconos lá de Vale das Bênçãos. São meus primos, tá, gente? Eles são meus primos. E eu glorifico a Deus por ver eles chegarem onde eles chegaram e aonde eles vão chegar ainda, né? Amém? Domingo nós temos a escola bíblica dominical às 9 horas e à noite às 18h30, né? Temos o nosso culto, estará ministrando a palavra no outro domingo, dia 24, o pastor Joel, amém? Que também é lá de Vale das Bênçãos. E amanhã à tarde, né, nós temos nosso curso, né, Nízia? Mulher Única. Quinta-feira as mulheres têm ensaio, quarta-feira os homens têm ensaio, né? E assim vai a nossa programação normal, amém? Nós vamos orar agora para estarmos retornando ao nosso lar, que você tenha uma semana abençoada, amém? Que Deus venha te surpreender nessa semana, você e toda a sua casa, amém? Senhor Deus, Pai, nós queremos glorificar o Teu nome, Pai. Louvamos a Ti, Senhor, pela Tua presença, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Pai querido, obrigada pela Tua palavra, Senhor, ministrada aos nossos corações. Continua abençoando, Senhor, a vida do Jonas, a vida da Lene, Pai. Obrigada, Senhor, pela vida deste casal. Obrigada pela família deles, ó Pai, pelos filhos, ó Deus, pelo neto, Senhor. Pai querido, continua, Senhor, Pai querido, guiando os passos dos Teus filhos, Pai, usando eles aonde o Senhor os levar, ó Pai. Pai querido, Senhor, Tu sabes e conheces, Senhor, o desejo do coração dos Teus filhos, ó Pai. Ah, Espírito Santo de Deus, Pai querido, que o Senhor venha conceder, Senhor, o desejo, Senhor, do coração dos Teus filhos, ó Pai. Aquilo que os Teus filhos têm colocado diante de Ti, Pai. Ah, Pai querido, no nome de Jesus, ó Deus, que, Pai querido, Teu nome venha ser engrandecido, Senhor, na vida dos Teus filhos, Pai. Porque grandes coisas, Senhor, grandes coisas, Pai, Tu tens preparado para a vida dos Teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, leva-nos aos nossos lares agora, Pai.
Guarda as nossas vidas, Senhor, até chegarmos, Senhor, nos nossos lares, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Queremos agradecer a família Jonas Lene, né? Jonas Lene, com muito carinho. Deus abençoe vocês, tá? Foi muito bom estar com vocês e ouvi-los. Que Deus abençoe, tá? Dê crescimento e multiplique as bênçãos dele sobre vocês aí. Virou vovô coruja. Vovô coruja e vovó coruja. Deus abençoe a família Monte Carmelo. Deus abençoe o seu dia, amanhã, a sua semana. Profetizamos prosperidade e vida abundante de Jesus para você e para sua casa, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo nosso Senhor, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós que aguardamos a Cristo hoje e sempre. Todos digam amém. Vamos agora ministrar uma bênção apostólica na vida do casal. Uma bênção sacerdotal, melhor dizendo, aquela lá de Números, amém? Vamos dizer, Jonas e Lene e toda a sua casa, amém? Jonas e Lene e toda a sua casa. Aí vão, que o Senhor, amém? 3, 4, Jonas e Lene e toda a sua casa, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Deus abençoe a todos com a mesma bênção em nome de Jesus. Glória a Deus.